Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Após a oração, com certeza estamos envolvidos num clima de paz. Aquela paz que o Cristo sempre deixa aonde ele penetra, aonde ele vai. E com certeza também ele está presente entre nós, como ele próprio afirmou, quando duas ou mais pessoas se reúnem em seu nome, ele está presente. Até porque ele irradia suas vibrações por toda a terra, constantemente. Queremos agradecer a presença dos irmãos e antecipadamente agradecer os bons pensamentos, porque em doutrina espírita, no ambiente espírita, a gente trabalha com boas vibrações, com bons pensamentos. E é isso que faz com que cada um de nós sinta-se em paz. Apesar dos problemas que carregamos, dos conflitos que enfrentamos no dia a dia, quando a gente participa desse trabalho, sempre se recebe muita energia que nos ajuda a vencer os nossos desafios, que com certeza também não são poucos. O nosso tema hoje foi escolhido pela URI 1, que trata sobre as leis, ou a lei de destruição. Esse assunto, esse tema está dentro da parte terceira do Livro dos Espíritos, que é o alicerce da doutrina. Dentro das leis morais, que sem dúvida alguma é um capítulo muito importante para nortear os nossos passos, a nossa vida. E hoje nós temos das leis morais o capítulo 6º, Lei de Destruição. São questões que vão dar 728 a 765. E dentro desse assunto tem a destruição, então, necessária e destruição abusiva. Flagelos destruidores, guerras, assassino, crueldade, duelo, pena de morte. Nós fizemos um roteiro aqui, um resumo, né? Porque isso é um assunto para ser estudado com mais tempo, né? Ou com muito tempo, não apenas em um dia. Né? A gente traz, então, uma reflexão sobre o que trata esse tema tão importante. São questões que nos ajudam a entender um pouco mais sobre as leis de Deus, que no momento atual da humanidade ainda estão muito esquecidas. E essas questões, ou esse assunto, mostra-nos a precariedade e a transitoriedade das coisas da matéria, das coisas materiais. E o nosso desleixo, a nossa falta de preocupação com o que há de mais importante em nós, com o ser essencial, com o eu profundo, que é isso que fala, que sente as coisas. No Livro dos Espíritos, os Espíritos informam que Deus criou a vida de tal modo, de tal maneira,
que tudo nela caminha dentro da lei de evolução. Há pouco conversava com meu amigo Maurício, enquanto estávamos vindo para cá, sobre a importância do estudo dessas leis, a importância do estudo da lei de evolução, da grande lei de evolução, que é a lei de amor, que rege todo o universo, que Deus estabeleceu e, através dela, rege todos os seres, todo o universo. Mas o que é lei? Porque nós, os homens, nós fazemos normas, regras, chamamos de leis. Normas e regras que são mutáveis, que precisam mudar constantemente, e em virtude ainda das nossas imperfeições, pela falta de um contato maior com essas leis divinas, que com certeza fariam com que as nossas leis, as nossas normas funcionassem muito melhor e não precisassem mudar tanto. Mas é assim. E essas leis são imutáveis, são eternas como Deus. Mas, apenas para relembrar, a lei é o que põe ordem naquilo sobre o que atua. É o ser da ordem, da disciplina, do ritmo, do equilíbrio. É como se nós estivéssemos num fio, equilibrando num fio, tomando todos os cuidados para não cair, porque a queda sempre machuca, não é? E quando nós caímos, evidentemente que essa lei nos puxa. Só, como leu a nossa irmã ali, naquela página, através das consequências do mau uso que nós fazemos do livre-arbítrio. Então, a lei é isso, o ser da ordem. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, aonde, na primeira questão, né, no começo das leis morais, diz assim: que se deve entender por lei natural? E os Espíritos responderam a Kardec o seguinte: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade dos homens. E quando ele dela se afasta, né, ele se torna infeliz. É evidente que nós fomos criados para a felicidade. Fomos criados para alcançar a perfeição, que é um caminho muito longo, evidentemente, né? Mas a lei, quando nós seguimos a lei, ou as leis divinas, como dissemos, a lei de amor, que rege tudo, evidentemente que a gente sempre se dá bem. Ou consegue, com mais facilidade, com menos atropelo, vencer os desafios que temos que enfrentar na vida. Isso é uma reflexão muito importante para a gente fazer antes de entrarmos propriamente no assunto destruição, que o Livro dos Espíritos trata como destruição necessária e destruição abusiva. Já vimos que a lei de destruição é também uma lei natural. A lei de destruição, que no fundo é transformação. Então a resposta que os Espíritos deram foi essa: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Renascer e se regenerar. O que jamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação, veja bem, e a melhoria
dos seres vivos. Nós falamos no início que tudo na vida caminha dentro da lei de evolução. Deus criou a vida de tal forma que tudo caminha dentro da lei de evolução. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais. Dentro desse contexto, desse assunto, quando a gente não entende bem o funcionamento das leis, como a lei preside tudo, porque são as leis que presidem, Deus não precisa estar dizendo, você está errado, você está... Não. Ou você se corrigiu. Não, a lei nos diz isso. E a lei está inscrita na nossa consciência, isso é muito importante também. A lei está inscrita na nossa consciência. Se todas as vezes que nós, antes de praticar um ato, nós pensássemos nisso, provavelmente chegaríamos à seguinte conclusão. Não gostei de tal atitude do meu amigo, do meu semelhante, mas eu não gostaria, né, que acontecesse comigo isto que está passando pelos meus pensamentos, né, em direção a ele. É quando nós sentimos a revolta, a mágoa, o desejo de vingança, enfim. Porque é a lei que está nos dizendo isso. Então, se a gente parar e pensar, mas eu gostaria que fizesse isso comigo, então a gente vai mudar de ideia. Dificilmente a gente se deixa levar pelo descontrole. Nós perdemos o controle dos centros emocionais. Ou melhor, perdemos o controle conosco mesmos. Porque, assim como nós somos seres, criaturas de Deus, podemos dizer seres criados para alcançar a luz, a verdade e a perfeição, pelo uso do livre-arbítrio que viemos fazendo através dos tempos, né? Quantas coisas erradas já fizemos. E por conta disso nós aumentamos a sombra em nós. Nós damos alimentação ao ego. E quando nós não nos policiamos, Jesus diz, vigiai e orai, o que vai acontecer? O ego fica aqui na frente do eu essencial e eclipsa o eu. Aí o eu não vê o outro como o seu igual, o seu semelhante, o seu irmão. E é por isso que nós reagimos negativamente. Isso é muito importante. Então as pessoas dizem assim, mas seria Deus justo, então? Não teria outra maneira de agir? Imagina, porque dentro desse contexto aqui, dessa lei de destruição, ele diz que os seres, essa destruição, os seres se destroem reciprocamente, se alimentam um do outro. E nós, seres humanos, lá, ainda nos alimentamos da carne animal. E olha que a matança é grande, o abuso é grande. Porque nós ainda não aprendemos, e foi falado aqui sobre lei de conservação, né? Nós ainda não aprendemos a nos contentar, a nos satisfazer com o necessário. Nós queremos mais e mais e mais. O homem é um ser insaciável. Embora isso não seja de todo negativo, mas, evidentemente, quando levado para o lado do egoísmo, isso nos atrapalha bastante. Então, claro que Deus é justo. Parece injustiça isso, não é? Principalmente hoje, quando a gente olha a quantidade enorme de seres, não é? De vidas, de seres que são mortos, né, para satisfazer, né, a ansiedade econômica, né, o desejo do mais.
muitas vezes não há um controle, sem contar quantas vezes, para atender à situação de mercado, quantos alimentos são jogados fora. Isso na lei de conservação, provavelmente foi visto isso. Quanto estrago, quanto desperdício. Por isso que ele fala, destruição natural, que está dentro da lei natural, e não destruição abusiva. Não é? Então não há injustiça. Isso é perfeitamente aceitável quando nós sabemos o que é que está lá no ser animal que faz ele se movimentar, brincar, sentir, enfim. E o que está no ser humano, em nós. Isso é muito importante. Se nós tivéssemos essa consciência, provavelmente a nossa visão seria outra. Inclusive no instante do fenômeno impropriamente chamado morte, né? Quando nós nos desesperamos. Muitos até dizem, Deus não é justo, levou um jovem cheio de vida, com tantos sonhos, com futuro brilhante pela frente. E, na verdade, Deus não é justo. Deus não castiga. Deus dá oportunidades. Renascer, nós já vimos essa palavra aqui, por exemplo, e se renovar é uma prova da justiça divina. É que nós não olhamos além do túmulo. Nós olhamos até ali o túmulo. E até ali o berço. E a vida não é isso. A vida não é isso. Então os espíritos responderam. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais. E eles responderam. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Claro que é difícil entender isso, né, para muita gente. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim. Manutenção do equilíbrio. Nós falamos que a lei é o ser da ordem, do equilíbrio. Põe ordem em tudo. Amém. A lei presente. Na reprodução, equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessivo. Vejam que as leis são sábias. Nós temos dificuldade em controlar os nossos procedimentos. Mas as leis funcionam direitinho. Que poderia tornar, essa reprodução excessiva poderia tornar-se, essa reprodução poderia tornar-se excessiva. E utilização dos despojos, do invólucro, do corpo, né, exterior, que sofre a destruição. Quando o homem desencarna, não é? Por essa lei natural, que o homem chama de destruição, mas que é de transformação. Eu sempre digo isso quando falo alguma coisa do cemitério, né? Quando vai se sepultar o corpo de alguém, familiar, enfim. Eu sempre digo isso, que repito a lei de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? E nem o corpo tem fim lá no sete palmos. Se é que ainda é sete palmos, né? Que hoje se economiza tudo. Mas nem o corpo tem fim, porque ele entra num processo de transformação, né? E vai alimentar outros seres. Os elementos que constituem o corpo humano, né, saem. Né? Primeiro, o princípio vital que anima o corpo humano. Né? Esses elementos saem e voltam à sua fonte natural. Uma ideia, que nós não vamos entrar em detalhe aqui, mas uma ideia que nos lembra a questão da ressurreição dos corpos. Né? Porque cientificamente, isso seria humanamente impossível. Né?
Porque quando um bebê está nascendo, é um corpo novo que ele está tomando. Aquele outro já se transformou, já está em outro. Não é aquele que vai ressuscitar. Não. Ou vai servir por reencarno. Então vejam que maravilha de resposta. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. Quem está falando aqui, quem está analisando o que eu estou dizendo, refletindo aí, né? Não é o corpo, é o ser pensante. Aquele ser que saiu lá da Trindade Universal como princípio inteligente, se envolveu com o princípio material, e nós estamos aqui com ele, matéria, né? Para fazer o seu processo evolutivo, porque isso é da lei. Então, o ser pensante. A morte, como dissemos, né, é realmente ela não leva o ser. Ela, vamos dizer assim, leva o corpo, que é diferente. Então, a destruição abusiva, né, isso que nós falamos é destruição natural, ou lei de conservação. A destruição abusiva não está na lei natural. Não faz parte da lei natural. Tanto que na lei de conservação, né, nós aprendemos lá o uso do necessário, não do supérfluo. Aprendemos lá que temos um instinto de destruição, que seria esse, né, que é o de transformação, mas também temos o instinto de conservação. Tanto que em sã consciência ninguém quer desencarnar antes do tempo, né? Ninguém quer. É um instinto de conservação. Com exceção dos suicidas, dos nossos irmãos que se suicidam, né? Porque eles estão num outro campo de vibração que infelizmente chegam, né, a colocar fim à sua existência, vamos dizer assim, não fim a eles mesmos, porque quando ele chega no mundo dos espíritos, ele percebe que existe, que vive, né? Como todos nós, até aquele que acha que a vida termina ali no túmulo, ou então que vai para o céu, ou que vai para o inferno. Aliás, ele já carrega o céu dentro de si, ou o inferno. A consciência é um estado da alma. Isto é céu. E é por isso que Jesus diz, o reino dos céus está dentro de vós. E disse lá para o sacerdote, lá para o Caifás, olha, eu estou aqui, passo pelo templo, por Jerusalém, para implantar o reino de Deus no coração dos homens. E claro que as chaves do reino dos céus é a doutrina que ele nos ensina para a mudança do nosso comportamento. O dia que nós, como somos seres em construção, quando tivermos o reino dos céus dentro de nós, construído dentro de nós, todo o planeta, toda a Terra será reino dos céus. Aliás, a Terra está passando, né, por esse momento de transformação. Então, voltando aqui, a destruição abusiva não está na lei natural. E coloca em risco toda a vida no planeta. A destruição abusiva. É o que nós, quando estudamos a história, a nossa história, se analisarmos desde que o homem despertou para os problemas da vida, que até então não tinha, não é? Para a consciência, para a inteligência, para a razão, a violência sempre existiu. Por causa do império dos instintos, a força do instinto. Era o instinto, os seres inferiores, o instinto predominando sobre a
o ser sobre a inteligência. À medida que o homem vai crescendo, claro, isso vai melhorar. Então, até porque a destruição antecipada, porque ela tem um tempo, né? Os próprios animais, de certa forma, conhecem isso. A destruição antecipada, ela dificultaria, atrapalharia o desenvolvimento do princípio inteligente, já lá no animal. Princípio inteligente esse que passou pela pedra, pelo vegetal, pelo animal e acordou no homem, como diz Leon Denis. E por isso que a lei da reencarnação, por isso essa transformação, essa renovação, esse renascer, que é a lei da reencarnação, a lei da reencarnação é uma lei divina, é uma lei natural. Então, a primeira opção é evoluir pelo amor. Pelo amor, a primeira opção. Principalmente quando nós chegamos no estágio hominal. Quando nós chegamos à condição de homem. Inteligente, que tem razão, que tem livre-arbítrio, enfim, né? Que pensa, que tem um pensamento contínuo. Então, a primeira opção é evoluir pelo amor. E quando a gente erra, ou se errarmos, né, temos que repetir a lição, o aprendizado. É o renascer, através do renascer, nós vamos repetindo. E quando nós estudamos isso vai explicar uma série de coisas. Por que eu sofro? Por que eu sou bom? Né? Pelo menos os outros dizem que eu sou bom e passo por tanto sacrifício, nada dá certo. Isso acontece. Por que nunca fiz mal a ninguém, vivo doente? Por que o ruim fica por aí e o cara que é bom desencarna mais cedo? Isso acontece também. Por que um jovem formado em medicina sofre um acidente quando está voltando para o seu lar, desencarna, com sonhos pela frente, com um grande sonho a ser realizado, formou-se médico? Por quê? E por que os ruins ficam por aí? Não é assim que muitas pessoas pensam? Então, através da lei da reencarnação, a gente vai compreendendo tudo isso. E lá no túmulo do Kardec está escrito assim: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sucessivamente, sempre. Tal é a lei. Ali, naquela frase, está toda a lei de evolução. E é uma realidade. São as leis divinas, né, que muita gente, claro, que não entende. Quanto aos flagelos, né, os flagelos fazem parte da vida de provação expiatória dos seres humanos. Existem dois tipos de flagelos: os naturais também e os provocados pelo homem. Os naturais estão aí, a Terra ainda é um planeta jovem, 4 bilhões e meio, né? Apenas. Ainda está num processo crescente de transformação também. Mas são situações, e Deus permite que aconteça, ou melhor, Deus nos colocou nessa escola, nesse planeta de expiações e provas, com tudo isso que nós temos vivenciado, exatamente porque é o lugar, é a escola ideal e que atende o nosso grau de evolução. Quando nós vencermos essa etapa, evidentemente que vamos para mundos melhores. O Cristo disse: na casa do Pai há muitas moradas. Essa aqui é uma delas. É a nossa casa no universo.
Então, os flagelos naturais, a fome, certas doenças, enfim, uma série de coisas, terremotos, maremotos, enfim, são flagelos naturais, que também não atingem todo o planeta. Acontece aqui, ali, acolá, tal. É que as pessoas não têm uma visão de conjunto. Quando não tinham, em tempos atrás, quando achavam que a Terra era o centro do universo, não é? Quando o dilúvio, grande dilúvio, chamam de dilúvio universal, que na verdade não foi. Porque Deus é justo. Então, e essas coisas acontecem também para sacudir a consciência do homem. Como é que o homem foi transformando o seu hábito? Não é? Enfrentando os sofrimentos, os desafios. Não é? Por exemplo, o índio brasileiro vivia na sombra e águas frescas. Pescava quando tinha fome, não é? Cortava uma árvore lá para fazer a sua morada, não é? Mas já os índios, os astecas, os incas, né? Os maias, eles já enfrentavam um ambiente mais hostil. Então precisava transformar aquilo para dar condições de conforto. E assim o homem vem fazendo desde a pré-história, desde o tempo das cavernas, desde a convivência, né, com animais ferozes, enfim. Então o homem foi garantindo, melhorando o seu lado realizador da sua vida, da sua existência, enfrentando os desafios. Então Deus permite que estejamos nesse meio para desenvolver a nossa inteligência. Que a inteligência vai se desenvolvendo à medida em que nós vamos vencendo os desafios. Vencemos este, ali tem mais. Se for mais difícil, mas já vencemos este. Já é uma segurança para enfrentar aquele. Que eu digo sempre para a minha neta na questão do estudo. Está fazendo medicina. Mas essa matéria é tão difícil. Não. Cada um tem o seu limite. O seu ritmo próprio de aprendizagem. Mas, enfrentando, dá para fazer alguma coisa. Outro dia ela me ligou, antes, olha, entendi, já estou conseguindo alguma coisa. Mas é isso, né? Que as pessoas se acomodam. O conforto acomoda as pessoas, muitas vezes. Então, os flagelos naturais, né, têm essa função, né? Nos ajudam ainda a crescer. E mesmo assim, desenvolvendo a inteligência, vai se desenvolvendo tantas técnicas, tantos meios de evitar catástrofes, os efeitos de certas catástrofes. Os flagelos provocados pelo homem nada mais é do que o instinto animal predominando sobre o ser espiritual. Isso é uma realidade. Tanto que se a gente analisar essa questão através da história, da humanidade, nós vamos perceber que assim que o homem recém-chegado no mundo dos homens, no mundo nominal, era um ser bruto. Predominava ainda os instintos para que ele pudesse sobreviver. Senão ele não conseguiria. Aqueles instintos que ele tinha lá, no reino animal, enquanto animal. O Evangelho nos diz que os instintos, ou que os sentimentos, são os instintos elevados à altura do progresso. Então, aquele ser instintivo também ama. O amor está lá também, sob outras formas. Até se diz que quando a gente olha a loba, a leoa, lambendo a cria, é a futura mãe no reino dos homens beijando o filho. E há uma realidade. Aqueles seres, os seres animais, eles têm mais a força instintiva, mas já é um ensaio para o desenvolvimento dos sentimentos.
esses sentimentos que nós precisamos tanto, onde o mais sublime deles é o amor, o que nós chamamos de amor. É a doutrina que diz isso. Então, é a transformação constante. Constante. E assim o homem vai indo. No início, nos primeiros tempos, ele é bruto, ele enfrenta a brutalidade. Então, o instinto impera. Está lá na escala espírita dos seres inferiores. Mas ele vai crescendo. E à medida que ele vai enfrentando a luta, o sacrifício, porque a luta é constante. A luta é inconstante. Só que vai se modificando. Assim como nós hoje vamos chegar a um ponto que não precisaremos mais nos apoderarmos do animal para nos alimentar. Vamos chegar a esse ponto. Porque uma coisa vai acontecendo aos poucos. Chega a um ponto em que o homem tem horror a sangue. Olha as guerras. As guerras hoje não são como antes. As guerras estão diminuindo. E vai chegar a um ponto que o homem não luta mais, por egoísmo, por orgulho. Instintivamente. Ele luta intelectualmente, não mais contra o seu semelhante, mas para mudar as coisas, para modificar as coisas. Assim como nós devemos lutar, seja na política, seja, enfim, em qualquer setor da sociedade. Porque o ser humano, ele merece, todo ser humano merece respeito, por ser uma criatura de Deus. Isso é muito importante. Eu penso que nós vamos ficar por aqui. Esse é um tema muito grande, como dissemos. Isso seria um seminário. Vamos ficar por aqui, agradecendo aos irmãos. E relembrando, que dissemos no início, sobre a importância de estarmos ligados às leis naturais, às leis que nos regem. Porque esse procedimento, essa maneira de proceder, sem dúvida alguma, nos dá condições de viver mais em harmonia, de ter mais fé, a fé raciocinada que a doutrina nos ensina, de ter controle dos nossos centros emocionais, que é tão difícil controlar as emoções. Não é? Agora há pouco estava dizendo para o meu amigo Maurício, lá em casa, poxa, faço palestra há tantos anos, não é? E por que a gente sempre fica um pouquinho intenso? Mas olha, graças a vocês, eu agradeço por isso, não é? A gente conseguiu dar o recado, não é? E vamos estudar um pouquinho mais as leis morais, Livro dos Espíritos, terceira parte, e aprender muito mais do que aprender aqui comigo hoje, ou que recordaram, melhor dizendo, aqui comigo. Porque, sem dúvida, quando a gente vai ao centro espírita, a gente está diante de pessoas que gostam de estudar. O espírita aprende a gostar de estudar. E, com certeza, vocês já sabiam isso que eu disse. Mas é bom a gente repetir, né? Afinal, o Cristo, há 2000 anos, nos deixou toda essa maravilha de doutrina, né? Que a doutrina espírita é a interpretação fiel da doutrina do Cristo, e nós, de vez em quando, esquecemos. Então, é preciso relembrar. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pelos bons pensamentos. Nos colocamos à disposição da casa. E muito obrigado por tudo. Muita paz.